Shalom, Deus abençoe a todos. Existe alguma necessidade do cristão congregar? Existe alguma importância no congregar? Podemos amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a Bíblia, virtualmente, e amarmos o próximo de maneira virtual, sem congregarmos, sem estarmos juntos? Com que frequência você congrega? Com que frequência você está junto com os irmãos da fé para adorar a Deus e servir e ser parte do corpo de Cristo? Deus é um Deus virtual ou um Deus relacional? E não deixemos de congregar. Hebreus 10, 25, eu quero compartilhar através dessa mensagem para que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não deixemos de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Existe um outro texto que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quanto mais vai passando os tempos e os dias e se aproxima nosso encontro com Jesus, mais a igreja precisa se tornar o que ela foi chamada para ser, Igreja de Cristo. E a questão hoje é sobre congregar, estar juntos, ser parte de um mesmo corpo, mesmo sendo vários membros, mas somos partes de um mesmo corpo. E Jesus é quem nos chamou e nos colocou como membros do corpo de Cristo. E essa mensagem, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Se você não prioriza se reunir com os santos, estar junto com os irmãos da fé, na congregação dos justos e dos justificados em Cristo Jesus, para cultuar a Deus, isso já define quais são suas prioridades e qual a importância que você dá àquilo que Jesus, através do Espírito Santo, gerou na sua vida, na vida da igreja, para sermos igreja, estarmos juntos. Isso também já define muitas vezes que o temor de Deus já está esfriando em muitos corações, né? Congregar é um costume que nós adquirimos e desenvolvemos no decorrer da nossa vida. E precisamos aprender a cultivar esse costume. Porque muitas vezes, de um lado existe o costume de congregarmos, mas do outro existe o costume de não congregarmos. Nós podemos acostumar a não estar juntos, acostumar a perder o vínculo espiritual da comunhão dos santos, da comunhão com Cristo. E se temos comunhão com Cristo, muitos pensam: não, mas eu tenho comunhão com Jesus em casa, eu ouço vídeos na internet, eu ouço pregação desse pastor, daquele, eu ouço tantos louvores, eu sou edificado. Mas Cristo, na verdade, tem um corpo na terra que é a igreja. E esse corpo é um corpo de muitos membros. E ele também, logo mais, eu quero terminar com uma mensagem que Cristo mesmo ora pela igreja. E ora para que a igreja seja a igreja dele na terra, para que ele possa manifestar a sua glória através dessa igreja. Mas ele define essa igreja como o seu corpo, o corpo de Cristo na terra, né? O corpo ungido de Deus, de muitos membros, né? E então, de um lado, nós temos o costume de congregar, que nós aprendemos a desenvolver na nossa caminhada de fé, mas do outro nós temos o costume que muitos estão nesses dias, por estar esfriando o amor e o temor a Deus, estão adquirindo o costume de não congregar, por causa da mentalidade virtual, do mundo virtual, né? Congregar é um costume que adquirimos, né, com o desenvolver do tempo, da nossa caminhada de fé, e também onde vamos aprendendo a entender qual o nosso lugar no corpo.
Então, nesses dias nós estamos vivendo essa crise que muitos estão enfrentando e não estão se dando conta, que é a crise de nós ficarmos muito acomodados, principalmente pelo que o nosso país está vivendo, a sociedade está vivendo, está com medo, está preocupada, mas entra o comodismo também, que vai esfriando a fé dos cristãos, né? E aí nós temos que lidar com aquilo que eu chamaria de uma mentalidade de consumo, né? Mentalidade de consumo e não de amor e de adoração a Deus. É isso talvez um dos grandes fatores que nós temos que aprender a lidar e um dos grandes desafios nesse momento que nós estamos vivendo como igreja na face da terra, né? A mentalidade de consumidor talvez seja então um dos principais fatores que contribuem para o relaxamento espiritual e o esfriamento no congregar. Os cristãos vão ao culto e se reúnem para congregar na medida em que eles têm alguma necessidade de uma cura, de um milagre, ou alguma outra necessidade. Quando às vezes não existe uma necessidade de urgência, às vezes o congregar vai ficando como um segundo compromisso, como se sobrar tempo, se der tempo eu vou no culto, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia, orar em casa, né? Então os cristãos normalmente são movidos pelas suas necessidades. Se eu não tenho uma necessidade de urgência de ir ao culto, eu não vou ao culto. Então é a mentalidade de consumo. Eu só faço aquilo que eu tenho uma necessidade. Mas na verdade congregar faz parte do nosso dever, da nossa responsabilidade de fé, de amor a Cristo. De estarmos juntos, de sermos parte. Congregar nós não vamos para receber, mas nós vamos para dar. Ou não congregamos dia a dia, mesmo no nosso lar, orando, reunindo a família, por causa de que nós estamos passando um problema, um desafio, uma dificuldade e precisamos nos reunir, ler a Bíblia e orar a Deus. Não deixamos surgir os problemas, mas nós congregamos porque esse é o nosso chamado, estar juntos. Se dois, como disse Mateus, 18, versículo 18, 19 e 20, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então a presença de Cristo ela é muito maior quando nós entendemos a importância de congregar. Congregarmos não só porque temos uma necessidade em Deus, mas porque temos o entendimento do propósito de congregar. O propósito principal, o compromisso de estarmos juntos como igreja, como família, adorando, servindo a Cristo. A mentalidade de amor a Deus e dar o melhor de nós mesmos, em adoração, em gratidão, em louvor. E porque a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando amamos a Deus, nós também queremos dar o nosso tempo. Nós queremos consagrar o melhor do nosso tempo para estar com Ele, para estarmos juntos com os nossos irmãos na fé. Então, também nós vimos como a igreja não é um templo, um prédio, um templo físico, mas a igreja somos nós, todos os que são salvos, redimidos em Cristo Jesus, que entendem o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo de todo o coração, entendimento e forças, e ao próximo como a si mesmo, e também entende o propósito de estar juntos, de congregarmos. Então, quando nós entendemos isso, nós vimos a importância de sermos igreja onde estamos, na família, no dia a dia. Precisamos primeiro ser igreja na família, para depois ser igreja na congregação, quando nos reunimos para adorar a Deus. Então a importância do devocional em família. Se você congrega, se você não congrega com sua família, não tira tempo para ler a Bíblia, para meditar, para fazer um devocional, para orar, pelo menos uma vez na semana, para realizar um devocional. Nem que seja para ler um versículo e fazer uma meditação sobre esse versículo. E a partir disso orar juntos como família, e a partir disso colocar as dificuldades, as demandas familiares, e os desejos da família com Deus, consigo mesma, com
os alvos e objetivos que tem perante a sociedade e o mundo neste momento, se nós não, como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, né? Dormir tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, né? Mas o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Então Deus trabalha por nós quando nós honramos Ele, quando nós reconhecemos Ele sobre nossas vidas, sobre nossa família. E o devocional é uma das virtudes, uma das dinâmicas espirituais de praticarmos a nossa fé, de podermos orar junto em família, de podermos ler a Bíblia juntos em família, reunir a família para que ali Cristo, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença dele se manifeste na família, se manifeste sobre a família, se manifeste através da família. E assim nós somos igreja a partir do lar, a partir da família. Isso é muito importante quando nós entendemos isso. E a família ela é alimentada e é instruída espiritualmente, para serem encorajados na fé. Sua família é um núcleo especial da Igreja de Cristo na Terra. Mesmo os que não são cristãos, que não são salvos, né? Podem participar junto, devem participar junto, porque serão abençoados, serão alcançados, serão tocados. Porque Deus não é um Deus evangélico, um Deus religioso, mas Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele criou o homem, criou o cientista, criou o jornalista, criou toda a estrutura que o homem criou na terra. Ele criou porque Deus deu a ele virtude, capacidade, inteligência. E hoje nós precisamos deixar Deus ser o Deus que Ele é. E não tornar um Deus tão pequeno, tão evangélico, tão religioso. Então nós não temos que ter vergonha. E Deus está acima de todas as religiões. As religiões foram criadas pela imaginação da mente humana, mas Deus não. Deus criou o homem. Deus criou a imaginação da mente do homem, e o homem faz mau uso da sua imaginação, imaginando coisas vãs, né? Então nós precisamos dar a Deus a honra que Ele é digno de ter, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre todas as pessoas, né? Sobre ateus, e nós temos que deixar Deus se manifestar, apenas ler, meditar na sua palavra, orar, crer, deixar Deus ser Deus, né? Então mesmo que tenha um familiar que não é cristão, que não é salvo, convide-o para estar junto, não obrigue, convide ele gentilmente, com amor, né? Em um momento ele pode não querer, em outro momento ele vai estar, né? Orem, né? Façam orações simples e objetivas, com fé, né? Em amor, né? Não orações com julgamento, né? Mas é importante nós restaurarmos, né? Hoje a prática de congregarmos, tanto na família como também na congregação. Né, sermos igreja onde nós estamos, aonde nós fomos chamados para viver. Ali Deus precisa e Deus quer viver conosco. Né? Se fosse uma reunião de negócio, uma reunião de planejamento familiar, certamente nós reuniríamos toda a família. Nós traríamos as questões, os problemas, as dificuldades. Então, por que não trazer uma questão de tamanha importância, de grande importância, de suma importância, que é a existência de Deus, que é o quanto Deus existe. Ele deu prova disso porque Ele criou tudo o que existe. Criou o mundo, criou a família, inclusive, né? Todos existem por causa disso, né? Muitos pais estão sustentando os filhos muitas vezes não querem crer em Jesus, mas você tem que dizer que o dinheiro que você os sustenta, que você criou eles, que você sustentou com alimento, com roupa, com escola, com faculdade, isso tudo veio de Deus, foram bênçãos de Deus, quer o filho queira reconhecer ou não. Então nós temos que ter essa fé ousada, amorosa. Não é uma fé que obriga, mas é uma fé que se manifesta, né, cada dia, expressando a grandeza do nosso Deus, né? Então nós precisamos reunir a família para comunicar o propósito de Deus, né? Nós precisamos entender a importância de não termos mais uma mentalidade consumidora, só buscar a Deus quando precisamos dele, quando estamos num aperto, né? Mas buscar a Deus todos os dias, orarmos e termos pelo menos uma vez na semana que a gente
reúna a família para um devocional e para orar. Se conseguirmos mais vezes, melhor ainda. Mais vocês serão edificados, fortalecidos como família, vão se encontrar em meio a tudo que estão vivendo, né? O homem precisa voltar a assumir o sacerdócio no lar, né? Porque Cristo deve ser o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e também o sacerdote da família. Cristo quer que nós, como homens, assumamos a responsabilidade de conduzir nossas famílias perante Deus e também alimentar espiritualmente as nossas famílias, né? Conduzi-los na fé, orarmos por eles e orarmos com eles, tirarmos tempo. Eu sei que cada homem tem um fardo enorme de responsabilidades, mas aí é que precisamos mais nos rendermos a Deus e reconhecemos que não podemos sozinhos, precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos da graça de Deus e precisamos conduzir nossas famílias também em oração e também se alimentando de Deus. Se a família não se alimentar espiritualmente, ela será apenas alimentada pelo mundo, pela sociedade, e alimentará somente a carne. E a carne não vai se alimentar de coisas boas, mas vai se alimentar de coisas ruins, né? O pecado vai entrar na família. A divisão, as dificuldades, as brigas, contendas, né? Porque Cristo não está ali reinando, né? Então o homem precisa assumir o sacerdócio, né, de Cristo no lar, né? E pedir ajuda ao Senhor. E o Espírito Santo vai lhe capacitar, lhe ungir. Então nós vamos ser igreja de Cristo a partir da nossa casa, do nosso lar. O homem não pode mais negligenciar uma parte fundamental do seu chamado em Cristo, né? Famílias fracas, né, formam igrejas fracas, né? A família, ela produz o resultado. Eu costumo dizer que o que a família semeia, a igreja colherá. Então aquilo que as famílias estão vivendo em casa, no lar, é isso que será a soma do que a igreja de Cristo se torna. Então famílias cristãs precisam ser fortalecidas e alimentadas a partir do seu convívio, do seu estilo de vida no lar. Seus costumes precisam ser costumes que adoram a Deus, que exaltam a Deus, né? Então por isso, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então muitos já estão se acostumando a não congregar, não estar juntos, né? A não criar um tempo em família para adorar a Deus, e também não irão ter o apetite, o desejo de estar juntos na igreja, na congregação. Não vão priorizar estas coisas. Surge problemas, surge dificuldades, surge desafios, e assim vão deixando, né? Vão faltando um culto, faltando outro, né? Porque imaginam que conseguem dar conta, não há uma necessidade urgente, e muitas vezes estão negligenciando a sua fé, deixando esfriar a sua fé, deixando de conduzir e direcionar a sua família. Então eu quero terminar com João 17, Jesus orando pelos cristãos, pela igreja. E ele diz no versículo 20, João 17, 20 em diante: não peço somente por estes. Jesus está orando ao Pai, e ele diz: não estou orando, não estou pedindo em favor apenas de Pedro, João, Tiago e todos estes, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo vai realmente crer com o impacto da comunhão, o impacto de estar junto, de ser igreja de Cristo. E Jesus está orando não só por Pedro, por Tiago, por João, por todos aqueles, mas por todos que haveriam de crer nele na trajetória das gerações, dos tempos, que seriam salvos pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. E no 22 ele diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, assim como o Pai ama Jesus e deseja que Jesus esteja com ele, e ele desejou estar com o Pai e viver esta comunhão intensa,
Assim também Ele deseja que nós estejamos com Ele, e se estejamos com Ele, Ele vai querer que estejamos também uns com os outros, que nós aprendamos a congregar, aprendamos o propósito de congregarmos, de estarmos juntos, de orarmos juntos, de nos alimentarmos juntos da palavra, de podermos adorar a Ele juntos, porque somos um corpo, não somos membros espalhados, não somos membros perdidos. Então esse é o propósito de Cristo. Não podemos caminhar contra o propósito de Cristo, negligenciar o propósito de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos entender a importância de congregarmos, a importância de estarmos juntos. Por isso, nos dias de hoje, nós temos uma igreja fraca, que é abatida por todos os problemas que hoje nós estamos enfrentando na sociedade. A fé da igreja não é uma fé forte, por justamente não entendermos esse princípio espiritual, que é congregarmos, que é estarmos juntos, não por necessidade, não porque eu preciso de um milagre, de uma cura. Um milagre Deus pode fazer em qualquer momento, você pode estar trabalhando e o poder do Espírito Santo vir sobre a tua vida. Mas a glória de Jesus Cristo, a glória que Ele recebeu do Pai, ela será muito maior quando nós como igreja entendermos o propósito de congregarmos. Por isso Ele disse e orou, dizendo que na comunhão, na unidade, nós somos aperfeiçoados. Às vezes a gente foge da comunhão, foge de estarmos juntos, por causa dos nossos defeitos, por causa dos defeitos das demais pessoas, dos nossos irmãos. Mas nós somos aperfeiçoados quando estamos juntos. Jesus está sempre conosco e não somos defeituosos. Ele não nos rejeita por nossos defeitos. Então eu quero orar por você, quero que você medite profundamente, quero que você receba, principalmente os homens, mas também as mulheres, sobre receber a importância do chamado de Cristo para sermos sacerdotes no lar. Há lares talvez que não hajam, que o homem não está ali, mas a mulher precisa assumir essa responsabilidade. Mas todo lar que existe um homem precisa assumir esta responsabilidade. Talvez você não tenha um chamado para ser pastor, mas precisa pastorear a sua família. E Cristo orou por isso. E Ele transmitiu uma glória que vai se manifestar nos lares, nas famílias, que vai trazer cura, que vai operar milagres, que vai mudar realidades, vai mudar destinos. Famílias precisam ser curadas, tocadas, fortemente tocadas e ministradas pela glória de Deus, pela glória de Jesus. Por isso Ele disse: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Então a glória de Deus nos mantém juntos, firmes, unidos e fortalecidos em Cristo, na verdade. E essa mesma glória que nos aperfeiçoa e que nos transforma. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas as famílias, eu oro por cada lar, eu oro por cada homem que tem um chamado de ser sacerdote de Cristo no seu lar, de instruir a sua família, de orar pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos e orar também com eles. Mas também, Senhor, que cada homem, cada mulher, cada jovem entenda a importância de congregar, a importância de não perder os cultos, de estarmos juntos, de não irmos apenas por uma necessidade, mas irmos principalmente e acima de tudo, porque temos um chamado, um dever de congregarmos, de estarmos juntos. Que o Senhor traga cura, traga restauração. Se houver dificuldades nesses dias, que o Senhor esteja operando e manifestando o seu poder e trazendo cura para pessoas que estão enfermas, que estão fracas, que estão abatidas, que estão depressivas, que estão oprimidas. Que o Senhor possa trazer nesse momento uma manifestação gloriosa da tua presença neste lar, nesta casa, nesta família, trazendo socorro para aqueles que estão passando necessidades, que estão com problemas financeiros, estão desempregados. Que o Senhor manifeste o seu poder e através deste vídeo, desta mensagem, o Senhor traga restauração a esta casa, encha este lar com a sua glória, com o seu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.